Nascimento e infância. Francisco de Goya foi um pintor espanhol. Francisco de José de Goya e Lucientius nasceu em Fuentedoros, Saragossa, filho de um restaurador. Estudou pintura em Saragossa e recebeu influência de pintores conhecidos como Velázquez, Mengues e Tiepolo. Carreira. Um dos primeiros trabalhos de Goya foi a encomenda do pintor Mengues a Goya. Tratava-se de cartões para tapeçarias. Outros trabalhos no início de sua carreira foram alguns afrescos que pintou a pedido de seu professor, o pintor Francisco Bail. Naquele mesmo ano, o artista foi nomeado como pintor do rei Carlos III. Durante o período em que trabalhou para a realeza, foram produzidos seus primeiros retratos da corte da Espanha. Essas obras foram iniciadas com a tela Conde de Floridablanca, 1783. Depois com o retrato de Carlos III, Caçador, e terminando com os quadros de Carlos IV, substituto do rei, e Maria Luísa, que era a rainha. Naquela época, Goya era o artista mais bem-sucedido da Espanha. Acabou sendo nomeado por Carlos IV como pintor da Câmara. Viagens e amizade. Em Viagem à Andaluzia, sul da Espanha, em 1792, Goya adoece de forma grave e só consegue se restabelecer no mês de abril de 1793, porém, acaba ficando surdo. Das andanças de Goya no sul espanhol, acaba surgindo sua amizade com a Duquesa de Alba, que foi retratada em 1795. Entre os anos de 1796 e 1797, o artista começa a produzir gravuras em aquatinta, aos quais nomeia como Os Caprichos, que constituem um lote de 80 telas. Problemas políticos. Durante a invasão napoleônica e a Guerra da Independência Espanhola, Goya trabalhou como pintor da corte para o francês. Ele expressou seu horror do conflito armado em Os Desastres da Guerra, uma série de gravuras cruamente realistas sobre as atrocidades da guerra. Eles não foram publicados até 1863, muito tempo depois da morte de Goya. Volta à coroa espanhola. Após a restauração da monarquia espanhola, Goya foi perdoado por servir os franceses, mas seu trabalho não foi favorecido pelo novo rei. Ele foi chamado diante da Inquisição para explicar o seu retrato anterior do Dináquia de Maja, um dos poucos nus em arte espanhola da época. Fim de carreira. Em 1816, ele publicou suas gravuras sobre as touradas, chamado de Tauromaquial. De 1819 a 1824, Goya viveu em reclusão em uma casa fora de Madrid, livre de restrições judiciais.
Ele adotou um estilo cada vez mais pessoal em as pinturas negras, executado nas paredes de sua casa. Goya deu expressão às suas visões mais escuras, a qualidade de pesadelo semelhante à sombra ou disparate satírica. Uma série de gravuras também chamado de provérbios. Morte, em 1824, após o fracasso de uma tentativa de restaurar um governo liberal. Goya foi para o exílio voluntário na França. Estabeleceu-se em Bordeaux, continuando a trabalhar até sua morte lá em dia 16 de abril de 1828. Hoje muitos dos seus melhores quadros pendurar no Museu de Arte do Prado de Madrid, de Web Museu.